Ô, Dani, me conta um negócio. Eu nunca te fiz essa pergunta. Como é que surgiu o carro de colecionadores na tua vida? O carro de colecionadores começou porque eu queria um Gol GTS vermelho. Voltamos. Na época, você vai lembrar do Fotolog. Lembra de Fotolog? Na época que a internet era discada? Não lembro, cara. Era o Alguém lugar lembra onde de Fotolog? Era o Google Fotos, vamos dizer, da época. Assim, Então é assim, eu comecei a procurar carro, então não tinha muito lugar onde procurar. Era Web Motors e Mercado Livre. Mercado Livre era muito forte em carro. Aí eu comecei a procurar um GTS vermelho. Aí nisso eu fui pegando muita foto. Armazenando foto, eu falei, putz, vou criar um Fotolog / Gol GTS. Aí foi. Aí, querendo ou não, é um negócio muito limitado. Aí eu tive a ideia, eu falei, caramba, e na época para mandar foto, às vezes em evento, essas coisas, começou os nossos encontros do GTS Clube, foi através do Fotolog / Gol GTS, surgiu o GTS Clubes. Que a gente até marcava os encontros pelo grupo Yahoo. Você lembra dos grupos Yahoo? Os encontros eram feitos pelo grupo Yahoo. Aí, ó, o logo que a gente desenvolveu. Aí foi que a gente começou a fazer os encontros, aí pelo Fotolog para publicar as fotos não dava. Aí eu falei, putz, criar um site. Falei, caramba, como eu vou criar um site? Até o braço pro meu amigo Du, que na época deu um baita de um forço. Grande Du, acho que o Du tá assistindo, inclusive. Se não fosse ele, o caso dos colecionadores não existia. E o Máquina acho que também não, porque teve um ano ali, ano passado, que ele me salvou lá. Aí ele criou o site, me ajudou a criar o site, criamos o site, aí a gente começou a tirar foto e começou a publicar no caso dos colecionadores. Era um lugar que começou a ter... Um lugar que, assim, que eu fiz sem pretensão nenhuma de... Fiz lucrativo, essas coisas. E numa época, né, Dani? Contextualizando, não tinha celular com câmera, não tinha e-mail que mandasse. A internet era discada. Não tinha, a internet era discada. Por exemplo, você ia num evento, você ia colocar as fotos. Você ia colocar as fotos aonde? Aí eu tinha conversando com o Du, falei, vamos criar o site. Ele falou, é simples pra mim, eu crio aqui pra você. Aí foi que eu fui criando e fazendo, postando, o objetivo principal o que era? Postar as fotos dos encontros e postar as fotos dos carros dos amigos. E eu gostava de tirar foto, por exemplo, pegava a foto do seu carro, tirava uma foto do seu carro e postava lá. Aí nisso apareceu uma pessoa e falava, anuncia meu carro aí. Aí eu anunciava o carro. Cara. Assim, nunca... Sem fins lucrativos, não cobrava. Aí o pessoal falava, vendi seu carro, quanto que é? Eu falei, não é nada. Aí um dia eu falei, tem que pagar... Eu falei, vou ter que pagar a mensalidade disso daqui. Acho que era R$50 na época. Aí eu falava, pessoal, vou anunciar seu carro e você paga pra mim o valor do anúncio. Cara, e por incrível que pareça, eu não tinha controle nenhum. O cara que colocava o telefone, os dados da pessoa, a pessoa entrava lá e vendia. Assim, às vezes por um dia, vendia 2, 3 carros. Eu falei, caramba, que potencial tem isso daqui. Até num dia, na época, o cara vendeu um Gol GTI. No mesmo dia, questão de 2, 3 horas, na época era um valor absurdo. O que ele pedia no carro, ele vendeu rapidinho. Ele falou, tô aqui, R$500. Eu falei, caramba, R$500 em 2000. É 5 mil. Nos anos 2000 e... Quando que foi? 2004. Pode fazer, vezes 10, quanto era o dólar? Faz aí. O que eu falei, caramba, não sei o que. Eu falei, caramba, isso daqui eu pago a mensalidade pra mim do ano todo. Aí foi aí que surgiu o caso de colecionadores. Aí comecei a postar foto. Aí foi no tempo que aí eu casei, tive filho, eu tive que tirar um pouco o pé de ficar dedicando do caso de colecionadores. Aí quando foi nesse entretempo, tive amizade com o Ti. Aí eu tinha sempre aquelas ideias, e falou, vamos criar um site mesmo, um site de venda de carro. Mas a gente não... Eu tinha meu trabalho, tinha o trabalho dele, a gente nunca conseguiu colocar isso em prática. Fizemos várias reuniões. Se a gente fizer isso, fizemos... Até não sei se você lembra, eu queria fazer uma rede social. Tipo assim, na época existia o Facebook, falava assim... Olha, que business, hein, meu, que não foi pra frente. Vamos fazer assim, por exemplo, você tinha as comunidades dos Gol GT, você publicava o seu, ali você colocava as informações, o que você precisa de peça. Então a gente queria fazer uma rede social nichada de acordo com... Você teria acesso a tudo como fosse o Facebook. Entendeu? Mais ou menos copiando a ideia do Facebook, dessa ideia de rede social, com o seu perfil, os carros que você tinha, não sei o quê, e os grupos que você tinha de amizade. Mas a gente não conseguiu colocar isso em prática. Mas foi nessa época, assim, que eu começava a ajudar o Dani com foto. Eu sempre gostei de tirar foto de carro e tal. E ajudava a alimentar lá o site, a organizar o site e tal. Lembra uma vez que a gente recebeu o comunicado do servidor que o site ia sair do ar? Tinha fechado o servidor onde o site estava hospedado. Eu lembro que isso já era 2010 para frente, assim. E que aí a gente fez uma trabalheira para fazer o backup. Foi nessa época que eu acho que mudou a marca, né? Que saiu desse daqui
para essa marca. Aí foi quando você entrou. E depois em 2017, que eu acho que foi que a gente deu um toque modernizado e tal. E é muito engraçado porque até hoje a gente vê carro nos eventos, né, Dani? Com um adesivo de carro de colecionadores. E aqui, a Joelma mandou esses dias pra gente que tava no trânsito, não foi? É nada. Ela viu, né? Viu um carro com carro de colecionadores com adesivo. Esses dias perto de casa, há pouco tempo, na Vida Conselheiro, eu vi um. Esses dias na Vila Matilde, eu vi uma Saveiro Sunset vinho, que estava, acho que em algum encontro que você fez, umas rodas, acho que da TSW, acho que você vai lembrar qual que é agora, que estava com adesivo. Falei, caramba, que legal, que vai dar prestígio. E fazia umas lives, você fazia umas lives do carro de colecionadores. Cara, eu fazia umas lives, na época começou live. Lembra quando você fez aquela que já deu 1000 pessoas? Na primeira, lá nos Estados Unidos eu já tava. Quando começou o fanpage. Você vê, não é tão distante, é 10 anos atrás. Cara. Né? Começou aí, eu fiz. Eu falei, cara, tem mais de 1000 pessoas segurando o telefone e me vendo. Olha que louco, né? Ó, como tem gente louca, meu. Aí depois eu peguei um outro, um gimbal já, que era um Osmo, que tinha uma câmera e tal. Foi ficava investindo. no celular, fui investindo pra fazer. Meu, já deu 3 mil. Lembra? Aí foi naquela época que virou minha chave. Que eu falei, cara, os caras querem ver vídeo. É ação, não é foto. Exatamente. É ronco de motor, é reação, esse tipo de coisa. Foi a sacada que você teve por... Você chegava a acessar o carro de colecionador? Você lembra dessa época ou não? Não, eu lembro. Eu tenho um adesivo antigo no meu carro, lá, no Passat. Né? Tem até hoje. Vintage? É vintage,